No horizonte de Alexandria, uma luz rasgava a escuridão do Mediterrâneo. Era o farol, uma das 7 maravilhas do mundo, um colosso de pedra que prometia segurança aos navegantes. Mas sob a sombra daquela luz, no ano 48 a.C., o Egito estava morrendo. Alexandria não era apenas uma cidade, era a Manhattan da antiguidade. Tinha o cheiro de papiro fresco, de especiarias vindas do Oriente e do salitre que corroía as estátuas gregas. Mas naquele ano, o cheiro predominante era o de conspiração. Um pequeno barco de pescador desliza em direção aos muros do Palácio Real. Lá dentro, escondida sob uma lona suja, está uma mulher de 21 anos. Ela já foi a rainha do mundo. Agora, ela é uma fugitiva com uma recompensa pela sua cabeça. Se os guardas de seu próprio irmão a virem, sua vida termina ali. Mas ela não está apenas fugindo. Ela está invadindo. Ela carrega consigo a última jogada de um jogo que começou séculos atrás, com sangue, incesto e ambição. Esta é a história de Cleópatra, não a sedutora dos mitos, mas a estrategista que tentou salvar uma civilização inteira do esquecimento. Para entender o desespero de Cleópatra, precisamos olhar para sua árvore genealógica. Ela pertencia à linhagem dos Ptolomeus, generais macedônios que herdaram o Egito de Alexandre, o Grande. Eles eram gregos governando egípcios. Mas os Ptolomeus tinham uma tradição sombria. Para manter o trono, eles se casavam entre irmãos e se matavam com a mesma frequência com que bebiam vinho. Cleópatra cresceu vendo o pai, Ptolomeu, o flautista, ser humilhado. Ele era um rei fraco, que precisava pagar subornos imensos a Roma para não ser destituído. Cleópatra ouvia tocar sua flauta enquanto o povo passava fome e os senadores romanos riam da decadência egípcia. Mas Cleópatra era diferente. Enquanto suas irmãs se perdiam em banquetes, ela se perdia na grande biblioteca. Ela foi a primeira de sua linhagem em 300 anos a aprender a língua egípcia nativa. Ela entendia que para governar aquele povo, ela precisava falar ao coração deles, não apenas ao bolso. Ela estudava astronomia para prever as cheias do Nilo e retórica para dobrar a vontade dos homens. Quando seu pai morreu, ele deixou um testamento perigoso. Cleópatra deveria governar ao lado de seu irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII. Mas um palácio egípcio é um ninho de escorpiões. O eunuco Potino, um homem de voz mansa e alma de gelo, e o general Aquilas, viram na inteligência de Cleópatra uma ameaça. Eles queriam uma marionete, não uma rainha. Em uma noite de tempestade política, o golpe aconteceu. Cleópatra foi cercada, despojada de seus títulos e expulsa para o deserto da Síria. Imagine a cena: a mulher mais culta do mundo, dormindo sobre a areia quente, ouvindo o uivo dos chacais, enquanto seu irmãozinho brincava de rei em seu trono de ouro. Ali, no exílio, ela não chorou. Ela recrutou. Ela transformou sua raiva em um exército de mercenários árabes. Enquanto os irmãos se preparavam para se massacrar, o destino trouxe o Império Romano até a porta de Alexandria. Júlio César, o general que acabara de conquistar a Gália, desembarcou com seus litores e suas águias de prata. Ele vinha cobrar as dívidas do falecido rei e encontrar seu rival, Pompeu, o Grande. O jovem Ptolomeu XIII, aconselhado por Potino, achou que poderia comprar a amizade de César com um gesto de lealdade. No momento em que César pisou no palácio, os egípcios lhe trouxeram uma cesta de vime. Dentro da cesta estava a cabeça decepada de Pompeu. Pompeu tinha sido genro de César, um ex-cônsul de Roma. Ao ver o rosto pálido e mal embalsamado de seu antigo amigo, César não sorriu. Ele sentiu o estômago revirar. Para um romano, que um grego bárbaro matasse um general de Roma daquela forma era um insulto imperdoável. César chorou de fúria, e naquele momento, o destino do jovem Ptolomeu estava selado. Cleópatra, escondida na fronteira, recebeu a notícia por seus espiões. Ela sabia que César estava isolado no palácio, cercado por um povo que odiava romanos. Ela percebeu a fresta na porta da história.
Se eu chegar até ele agora, ela pensou, eu serei o Egito para ele. Foi assim que ela se enrolou naquele famoso fardo de linho. Apolodoro, seu servo mais fiel, a carregou nos ombros através das patrulhas inimigas. Imagine a tensão. A cada passo, o risco de uma lança atravessar o saco. Quando Apolodoro finalmente foi admitido nos aposentos de César e desamarrou as cordas, a rainha surgiu. Suja de poeira, descabelada, mas com um olhar que César nunca tinha visto em nenhuma matrona romana. Ela não pediu ajuda, ela ofereceu um império. A aliança entre o general de 52 anos e a rainha de 21 foi imediata. Mas o preço foi a guerra total. O exército do jovem Ptolomeu, com 20.000 homens, cercou o palácio real. César e Cleópatra ficaram presos por meses em uma ala do palácio, vivendo sob o som constante de flechas batendo nas colunas de mármore. Foi um cerco claustrofóbico. Eles jantavam à luz de velas enquanto ouviam os gritos de "morte aos romanos" nas ruas. Foi nesse confinamento que a conexão entre eles se aprofundou. Cleópatra mostrava a ele os mapas do Nilo, a riqueza das safras, o potencial de uma união entre a força de Roma e o ouro do Egito. Mas então, veio a noite do incêndio. Para evitar que a frota egípcia tomasse o porto, César ordenou que seus soldados lançassem tochas nos navios. Mas o vento de Alexandria era um aliado da morte. As chamas saltaram do porto para os armazéns e, finalmente, para a grande biblioteca. Imagine o horror de Cleópatra. Enquanto ela lutava para não ser decapitada pelo irmão, ela via o céu ficar negro com as cinzas de pergaminhos que continham segredos de milênios. Obras de Sófocles, Aristóteles e mapas estelares que nunca seriam redesenhados. O conhecimento do mundo estava virando fumaça para que ela pudesse manter sua coroa. É uma cicatriz que ela carregaria para sempre. A batalha final aconteceu nas margens do Nilo. Reforços romanos chegaram e esmagaram as forças egípcias. O pequeno Ptolomeu, vendo seu mundo desmoronar, tentou fugir em uma barcaça superlotada. O barco virou nas águas turvas do rio. O menino rei, que queria ser um deus, foi puxado para baixo pelo peso de sua própria armadura de ouro maciço. O ouro que deveria protegê-lo foi o que o afogou. Dias depois, os mergulhadores de César trouxeram a carcaça de ouro para a margem. Cleópatra olhou para o corpo do irmão e, naquele momento, ela era a última Ptolomeu de pé. A vitória era dela. César a instalou no trono, mas com um novo custo. O Egito agora era, na prática, um protetorado romano. Para selar essa união, meses depois, nascia Cesarião, o pequeno César. Cleópatra acreditava que tinha vencido o jogo. Ela tinha o trono, o herdeiro e o coração do homem mais poderoso da terra. Mas o que ela não sabia é que, em Roma, o sangue de César já estava sendo prometido às adagas do Senado. E que sua jornada para manter o Egito vivo a levaria para caminhos muito mais sombrios e sangrentos. Os romanos não viam Cleópatra como uma rainha, mas como uma feiticeira estrangeira que havia enfeitiçado seu maior herói. E para os senadores romanos, havia apenas uma forma de quebrar esse feitiço. Cleópatra recuperou seu trono, mas o preço foi a destruição da grande biblioteca de Alexandria, e a perca do seu irmão, o jovem Ptolomeu. Você acha que o poder vale o sacrifício de séculos de conhecimento humano e o sacrifício da sua família? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo episódio, Cleópatra atravessa o mar para enfrentar o seu maior desafio, a cidade de Roma. Ela verá o homem que ama ser retalhado nos degraus do Senado e se verá, mais uma vez, sozinha contra o mundo. Mas é no abismo da tragédia que ela encontrará seu aliado mais perigoso, um general chamado Marco Antônio. A verdadeira guerra pelo destino da humanidade está prestes a começar, e o preço da sobrevivência será escrito com o sangue dos maiores homens de Roma. Nos vemos na parte 2. Para continuar descobrindo fatos do passado, inscreva-se no canal.